Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O presidente Lula esteve hoje no sudoeste da Bahia para inaugurar a primeira etapa da Adutora da Fé e o sistema de esgotamento sanitário de Paramirim. Vamos saber mais com Estefânia Lima. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta sexta-feira no sudoeste da Bahia para inaugurar a primeira etapa da Adutora da Fé e o sistema de esgotamento sanitário de Paramirim. De acordo com o governo, as obras garantem mais segurança hídrica para milhares de pessoas na região. Além das inaugurações, foram assinadas ordens de serviço para a construção da barragem Rio da Caixa, no município de Rio do Pires, e para a ampliação do Canal do Sertão Baiano, beneficiando o norte do estado. O investimento total passa de 540 milhões de reais dentro do novo programa Água para Todos do novo PAC. A Adutora da Fé, quando concluída, levará água do Rio São Francisco para mais de 140 mil pessoas em Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaporã. Já a barragem Rio da Caixa terá capacidade para armazenar mais de 27 milhões de metros cúbicos de água, beneficiando diversas cidades baianas. Pelas redes sociais, o presidente Lula destacou a entrega da primeira etapa da Adutora da Fé, comemorou os avanços do Água para Todos e reafirmou o compromisso do governo em levar mais infraestrutura hídrica para a Bahia. O presidente também celebrou o reencontro com a população baiana e afirmou que novas obras estão a caminho no estado. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. A ministra Margarete Menezes visitou a igreja de São Francisco de Assis. Aquela em que parte do teto desabou na última quarta-feira, causando a morte de uma turista e deixando outras 5 pessoas feridas. A ministra da Cultura anunciou obras emergenciais na igreja. José Carlos Andrade tem os detalhes. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, visitou a igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, onde parte do teto desabou, causando a morte da turista Júlia Panchoni Rigueto e deixando outras 5 pessoas feridas. No local, a ministra anunciou obras emergenciais. A dispensa do processo de licitação deve ser publicada na próxima semana. O objetivo é acelerar a reconstrução do templo. Uma equipe do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, vinda de Brasília, analisa a estrutura da construção localizada no centro histórico da capital baiana. A ação tem como meta a avaliação dos danos, além de mapear a extensão do desabamento. A igreja e convento de São Francisco são considerados uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Os 2 patrimônios da cultura brasileira foram tombados pelo IFAM. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A tarifa social de energia elétrica concedeu mais de 6 bilhões de reais em descontos para famílias carentes no ano passado. O abatimento médio em dezembro foi de R$ 32,25. Olha só, abatimento de R$ 32,00 e 6 bilhões no total. Imagina quanta gente está sendo beneficiada com isso aí, né? É a tarifa social de energia elétrica. Vamos ouvir as informações com a Lucília Araújo. O programa Tarifa Social de Energia Elétrica concedeu mais de 6 bilhões de reais em descontos nas contas de luz em 2024. Pelo menos 17 milhões de famílias carentes em todo o Brasil foram beneficiadas. A tarifa social oferece descontos na conta de luz de até 65% para a maioria das famílias de baixa renda e de até 100% para famílias indígenas ou quilombolas, conforme o consumo mensal.
Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no Sistema Cadastro Único, o CAD Único, com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ser idoso ou pessoa com deficiência que receba o benefício de prestação continuada, ou ainda ter renda de até 3 salários mínimos, estar no CAD Único e possuir membro da família com doença ou deficiência que exija o uso contínuo de equipamentos elétricos. Para mais informações sobre a tarifa social de energia elétrica, acesse gov.br/ANEEL. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E atenção passageiros, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, reforçou que as regras sobre bagagem de mão em voos domésticos não sofreram nenhuma alteração. Mas isso é uma confusão, né? Toda hora a gente ouve dizer que a bagagem de mão vai ser paga, a bagagem de mão não vai ser paga, a bagagem de mão pode 10 quilos, não pode 10 quilos, é 8, aí depende de cada empresa. Vamos ver a explicação aí. Lademir Filipim. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, esclarece que as regras sobre bagagem de mão em voos domésticos no Brasil continuam as mesmas desde a aprovação da Resolução número 400 da agência em dezembro de 2016. Passageiros podem levar até 10 quilos de bagagem de mão sem custo extra, respeitando as dimensões estabelecidas pela companhia aérea. Além disso, um item pessoal, como bolsa ou mochila pequena, pode ser levado. Caso ultrapasse o peso ou tamanho permitido, a bagagem pode ser despachada. Restrições de segurança incluem a proibição de objetos cortantes e inflamáveis. Mais informações estão disponíveis no portal da ANAC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E pra gente que gosta de rádio, esse veículo tão democrático e versátil, essa é uma ótima notícia, hein? 380 mil pessoas serão beneficiadas com novas rádios no Pará. Vamos saber os municípios que tiveram essas autorizações com Claudimário Carvalho. O Ministério das Comunicações autorizou novas emissoras de rádio em Oriximiná, Marabá e Tucunã, no estado do Pará. A medida beneficiará mais de 380 mil pessoas. As autorizações foram concedidas pelo Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, que dá permissão de transmitir o sinal de emissoras da capital para outras cidades da região. A entidade interessada em retransmitir sinais de radiodifusão sonora FM deve requerer autorização ao Ministério, que solicitará estudos de viabilidade técnica elaborados pela Anatel. A autorização do Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal é formalizada por meio de contrato entre o Ministério das Comunicações e a parte interessada. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Outro assunto do Ministério das Comunicações é que o número de canais digitais de TV cresceu 5 vezes em 2 anos. Dilson Santa Fé. O Ministério das Comunicações aumentou em 5 vezes a concessão de outorgas para canais digitais de TV nos últimos 2 anos. Em 2023 e 2024 foram autorizados 921 novos canais, um crescimento de 498% em relação ao mesmo período da gestão anterior, 2019 e 2020, que registrou 154 concessões. Grande parte das novas outorgas contempla canais públicos com TV Brasil, TV Câmara, TV Senado e emissoras legislativas estaduais. Esses canais retransmitem sinais de emissoras já existentes, ampliando a oferta de conteúdo educativo, informativo e cultural para mais regiões do Brasil. O avanço faz parte do programa Brasil Digital, que busca expandir a cobertura da TV digital no país. Em dezembro, o Ministério anunciou 321 novos municípios beneficiados, contemplando 26 estados brasileiros. A instalação das estações vai ficar a cargo de uma empresa licitada e de uma entidade responsável por projetos com recursos do leilão do 4G. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E agora vamos falar de educação. Você sabe quantos estudantes foram beneficiados nos últimos 10 anos pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES? Ou seja, que conseguiram financiar o curso superior em instituições privadas.
Eu falo para você, 1 milhão de estudantes, isso mesmo, 1 milhão de estudantes. E agora, em 2025, vão ser 112 mil novas vagas. Lucília Araújo volta com essas informações pra gente. Nos últimos 10 anos, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, beneficiou mais de 1 milhão de estudantes com recursos financeiros para cursos de graduação em instituições privadas, um investimento de 119 bilhões de reais. Em 2024, o programa ganhou uma nova versão, o FIES Social, que assegura oportunidades de acesso ao ensino superior para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Dentre os benefícios está a concessão de até 100% de financiamento dos encargos educacionais para os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Além disso, o programa reserva vagas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. No primeiro semestre do ano passado, mais de 39 mil estudantes migraram do FIES para o FIES Social. Para 2025, vão ser ofertadas mais de 112 mil novas vagas, que devem ser distribuídas em 2 processos seletivos, um no primeiro semestre do ano, outro no segundo. O Ministério da Educação informa que o processo de inscrição foi aprimorado e vai permitir que os candidatos escolham até 3 opções de curso ou região. Mais informações pelo gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Vamos lá, continuamos falando de educação aqui. Sabia que existe um programa chamado Escola das Adolescências? Pois é, o Ministério da Educação lançou clubes de letramento dessa iniciativa. Dilson Santa Fé explica. O Ministério da Educação, MEC, lançou os cadernos de inovação curricular, Clube de Letramento Literário e de Corporeidade e Clube de Letramento de Humanidades e Cidadania, como parte do programa Escola das Adolescências, que busca melhorar a educação com apoio técnico e financeiro e prioriza escolas com critérios socioeconômicos e étnico-raciais. O primeiro caderno incentiva a criação de clubes de leitura literária, enquanto o segundo utiliza enredos biográficos para conectar narrativas pessoais e processos históricos. O material já está disponível nas escolas e busca fortalecer o ensino fundamental, promovendo inovação curricular e recomposição da aprendizagem ao público adolescente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Valeu, Dilson. E aí, você já ouviu falar em Cepé Tiaraju? Esse guerreiro guarani liderou a resistência indígena contra portugueses e espanhóis no século XVIII, se tornou um símbolo de luta. Por isso, este dia 7 de fevereiro foi escolhido como Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Mais do que uma data histórica, é um lembrete de que essa luta continua, seja pela demarcação de terras, pelos direitos ou pela preservação da cultura. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre a importância desse dia. Vamos ouvir. Cepé Tiaraju. É para honrar essa liderança indígena que o dia 7 de fevereiro virou o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Foi nesse dia, em 1756, que o guerreiro guarani Cepé Tiaraju infelizmente faleceu durante a Guerra Guaranítica. Esse confronto foi uma resistência dos povos indígenas contra tropas portuguesas e espanholas, no território que hoje é o sul do Brasil. O dia 7 de fevereiro é simbólico para entendermos que a nossa história é marcada pela resistência dos povos, na defesa da cultura, territórios e conhecimentos. Foi essa mesma resistência que nos fez ser linha de frente contra retrocessos nos últimos anos e fez os povos indígenas conquistarem o primeiro ministério para a pauta em 2023. O MPI foi um avanço dos muitos que estamos conquistando na institucionalidade, trazendo nossas reivindicações e pautando políticas públicas que estão ajudando a garantir mais direitos e dignidade aos povos indígenas. Estamos hoje em cargos estratégicos
na condução de questões como a saúde indígena, defesa dos territórios e preservação da nossa cultura. Ainda temos muito o que conquistar, dentro e fora do governo, mas sempre com a firmeza e a lembrança de que a luta é o que nos fortalece e nos faz avançar. Viva Sepete Araju e o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Maravilha. Eu vou contar um pouquinho da história aqui do Sepete Araju, que eu fui dar uma futucada lá, né? Uma pesquisada para aprender. Ele é da região de Sete Povos das Missões. Não existe mais essa região, né? É onde o estado do Rio Grande do Sul hoje ali, Sete Povos das Missões. Ele era um líder indígena da etnia Guarani. Ele lutou contra a opressão dos colonizadores, tanto os portugueses quanto os espanhóis. Ele estava ali na fronteira, né? Então, você sabe, né? Até o Rio Grande do Sul era colonização portuguesa e assim ficou. Por isso falamos português em todo o Brasil, e dali para baixo, né, Uruguai, Argentina e tal, é tudo colonização espanhola. Ele lutou contra os dois impérios, né? Olha que loucura. Em 1750, Portugal e Espanha tinham assinado o Tratado de Madrid, que demarcava as fronteiras ali entre os dois impérios na América do Sul. O tratado previa que os Sete Povos das Missões, que ficava em território espanhol a princípio, seria transferido para o outro lado, para o lado português, o outro lado do rio Uruguai. E aí os indígenas não aceitaram essa decisão. Sabe como é que é, né? Indígena não gosta de sair da sua terra, ela é sagrada. E aí vem os estrangeiros lá e mandam ir para o outro lado. Não gostaram e Sepete Araju se tornou um líder da resistência. A Guerra Guaranítica durou 3 anos, de 1753 a 1756. Terminou com a derrota dos indígenas, né? Sepete Araju foi morto em combate 7 de fevereiro de 1756. Aliás, tem uma história disso aí também, e não acharam o corpo dele, por isso que dizem que o corpo foi elevado às alturas, né? A sua morte marcou o fim da resistência indígena e o início da colonização portuguesa no Rio Grande do Sul. Sepete Araju é considerado um herói pelos povos indígenas do Brasil e de todo o Cone Sul. Sua luta pela liberdade e pela justiça é um exemplo de coragem e determinação. Em 2009, o Congresso Nacional do Brasil declarou Sepete Araju herói guarani missioneiro rio-grandense. A história de Sepete Araju é contada, né? Tem livros, tem filmes, tem até música. Uma das obras mais conhecidas é o filme Sepete Araju, a Lenda, de 1997. Nessa época, ele ainda não tinha sido indicado, né, a santo, né? Não sei nem se é assim que se fala, indicado a santo, mas enfim, depois, com a evolução da pesquisa, aí, o Sepete Araju, realmente, ele inclusive foi declarado servo de Deus pela Igreja Católica em 2018, e aí foi iniciado o seu processo de beatificação. Tá aí. Viva Sepete Araju e viva o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, que é este dia 7 de fevereiro. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé Alves. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, Mato Grosso tem nesta sexta-feira tempo nublado e chuva fraca. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 100% a 60%. Goiânia, em Goiás. Céu encoberto e chuva fina. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar oscila de 90% a 40%. Região Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta céu encoberto. À tarde, sol entre nuvens. A temperatura oscila de 23 a 30 graus. A umidade do ar vai de 95% a 60%. Propriá, em Sergipe. Celebra aniversário com céu nublado e uma garoa passageira. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 90% a 40%. Região Norte. Em Manaus, no Amazonas, céu encoberto com muitas nuvens e uma chuvinha fraca.
A temperatura mínima é de 24 e a máxima 31 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 70%. Belém, no Pará, apresenta muitas nuvens e pancadas e chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 100% a 80%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte e nas Minas Gerais, céu encoberto pela manhã. À tarde, uma garoa e sol entre nuvens. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 32 graus. A umidade do ar vai de 90% a 30%. Na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, céu encoberto sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 39 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 20%. Região Sul. Curitiba, Paraná, apresenta clima nublado e uma chuva fina ao longo do dia. Os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 26 graus. A umidade do ar marca de 100% a 65%. Em Florianópolis, Santa Catarina, céu nublado com chuva fraca. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 95% a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E hoje o abraço é especial para a única cidade do Brasil que faz aniversário hoje, Propriá, em Sergipe, completando mais um ano hoje. Propriá é daquelas cidades pequenas, onde aproximadamente metade da população recebe o Bolsa Família. São quase 6 mil famílias lá que têm o benefício médio de R$ 669. Como é que eu sei disso? Porque eu entrei aqui no Comunica BR. Você joga aí na internet Comunica BR e você vai abrir uma página da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que explica como o Governo Federal está chegando aí nas cidades de todo o Brasil. Tem todas as cidades, todos os municípios lá e tem várias pastas. Tem educação, saúde, tem essa aqui de transferência financeira para as pessoas, né, que é o Bolsa Família, tem transferência para estados e municípios, aqueles fundos de participação do município e tal, tem várias coisas lá, é bem interessante e você pode ficar sabendo como é que o governo federal está chegando aí na sua cidade. Então, parabéns a Propriá! E você ainda vai ouvir no Assunto Federal, o Momento Serviço e muito mais. Não sai daí, agora pelo horário de Brasília, são 4h23. Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no FIES? Driblou 2, o goleiro está adiantado, passou pelo goleiro, entra sozinho na área, vai fazer o gol, vai fazer! Ele parou embaixo da trave. O que será que aconteceu? Seria como um jogador desistir de fazer um gol embaixo da trave. Não jogue todo o seu esforço fora. Use sua nota do Enem no FIES para financiar seu curso superior em uma instituição privada. Inscreva-se no FIES em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Assunto Federal. Momento Entrevista. E a nossa entrevista de hoje é sobre um novo serviço, a Caixa Postal do Gov.br, para comunicação segura com cidadãos. Quem fala sobre como a ferramenta funciona é Marcos Moreira, coordenador-geral de Interação e Inteligência do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ele conversou hoje com a jornalista Vanessa Leda, do Canal Gov. Roda aí, Zé, vamos ouvir.
E olha só, a transformação digital no setor público avança cada vez mais para tornar o atendimento ao cidadão mais ágil, seguro e acessível. E uma nova ferramenta chega agora para fortalecer ainda mais essa relação. É a Caixa Postal do Gov.br. Esse novo serviço permite que o governo federal envie informações personalizadas diretamente para cada usuário, garantindo aí mais praticidade e segurança no acesso a serviços essenciais e sem o risco de fraudes. Quem vai explicar para a gente como essa nova ferramenta funciona, quais são as vantagens que ela traz para a população, é Marcos Moreira, ele que é coordenador geral de Interação e Inteligência do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Secretário, muito bom dia, obrigada por participar do Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos que estão nos assistindo. Secretário, esse Gov.br já é em si aí uma revolução, né, no acesso da população a serviços públicos digitais, né? E agora com essa nova funcionalidade vai ficar ainda melhor. Explica pra gente como que funciona essa caixa postal, como que ela vai facilitar a comunicação do governo federal com os cidadãos. Vanessa, você usou um termo que a gente usa muito aqui também, que é facilitar. O GovBR já é uma revolução, né? Ele já alcança mais de 164 milhões de pessoas e a ideia é exatamente a gente estar simplificando cada vez mais essa prestação de serviço. A gente acha que ela facilita, principalmente porque ela está criando um canal, primeiro, seguro, unificado, onde a pessoa vai poder receber as mensagens do governo. E ali, acho que um dos grandes diferenciais é que a gente consegue garantir que a mensagem chega exatamente a quem precisa. Porque você pode trocar de e-mail, você pode trocar de telefone, só que você não troca de CPF. E o CPF é a chave para essa caixa postal, né, para você conseguir acessar a sua caixa individual. E aí também um grande diferencial é que ela é personalizada, né? A gente está falando de uma mensagem que é direcionada para aquela pessoa. E esse foi uma das grandes preocupações que a gente teve desde o início. Para quê? Para evitar sobrecarga de informação. Porque a gente já tem que lidar com um monte de coisa no dia a dia, né? A gente não vive a nossa vida pensando nas interações com o governo. O governo sabe disso. Então a gente quer criar um canal personalizado para evitar sobrecarga em que a pessoa receba mensagens só que interessam a ela. Acho que uma outra grande vantagem também é que a gente não tem que competir com spam, né, ali no e-mail e em outros canais, que infelizmente é uma prática muito comum. E vale lembrar também, Vanessa, é sempre importante lembrar, que são mensagens gratuitas. A caixa é gratuita para todo mundo. O governo nunca vai mandar mensagem, vai pedir Pix, pedir contribuição, transferência. A caixa é gratuita, tá, Vanessa? Agora, secretário, para quem não está ainda familiarizado com como é que a gente chega lá, como é que acessa, vai por onde? É por mensagem, é pelo app do Gov.br? Explica direitinho na prática como que o cidadão vai receber isso aí. Outra coisa, como é que ele não pode perder essas mensagens, às vezes guardar, configurar as notificações? Vanessa, essas mensagens são acessadas no canal único do GovBR. Ou seja, ou é pelo app GovBR, que a maioria das pessoas já tem, ou pelo portal, o GovBR, que também, como eu falei, 164 milhões de contas já estão lá no nosso portal, né? É por ali que você chega na caixa. E esse é um ponto muito importante para a gente, exatamente para garantir para a pessoa a confiabilidade, a confiança de que aquela é uma informação do governo. Porque ali só o governo manda mensagem. Ela não vai receber mensagens de mais ninguém. Então, lá dentro do portal, né, no GovBR, quando a pessoa se logar, ela vai ter acesso já a um botãozinho da caixa postal, ou pelo aplicativo também. Quem já atualizou o aplicativo, porque ela foi lançada agora essa semana, já vai ter também um botãozinho caixa postal. E é por ali que você acessa. Então, se você, por exemplo, recebe uma mensagem em outro canal, o que a gente recomenda? Você não clica naquele link necessariamente, você vai lá no canal que você já conhece. Você vai lá no www.gov.br ou vai lá no seu aplicativo GovBR, porque você consegue conferir, opa, essa mensagem realmente está na minha caixa postal. E em relação ao aplicativo, um último ponto para destacar, Vanessa, é que a gente recomenda também que as pessoas habilitem as notificações para poder receber o push. Ela vai receber a mensagem na caixa postal de qualquer jeito. Ela não precisa fazer nada para isso. Mas se ela habilitar o push, fica mais fácil que ela vai receber ali aquela notificaçãozinha no celular para falar, olha, tem uma mensagem nova personalizada na sua caixa postal do GovBR. Agora, Marcos, tem uma coisa importante também. O serviço está disponível a todos os usuários, obviamente, mas só quem tem conta nível prata e nível ouro que pode acessar. Explica para a gente, explica para o cidadão qual a diferença aí entre esses níveis de conta e por que é importante o cidadão obter aí a conta nível prata e nível ouro.
A gente tem 3 tipos de conta, relembrando. A gente tem as contas bronze, prata e ouro. A bronze, ela está associada ao CPF, mas ela tem um nível mais básico de segurança, geralmente com validação por e-mail ou telefone. A gente não tem validação biométrica, validação facial, por exemplo, da pessoa. Então, ela acaba sendo uma conta mais limitada, ela não permite acesso a todos os serviços do GovBR. Muito importante lembrar isso. A conta prata, ela já dá acesso a muito mais serviços, porque ela usa o reconhecimento facial de onde? Da sua CNH. Na sua CNH você tem lá registro da sua foto e a gente confere com esses dados da CNH, ou a gente usa a validação com algum dos 14 bancos que estão credenciados para validar no GovBR. Então ela já tem um grau de segurança maior. A conta ouro, que é a conta de maior nível de segurança, ela já vai usar uma validação da sua face, que está lá na Justiça Eleitoral, ou uma validação via certificado digital, por exemplo, ou a validação com a sua SIM, com a carteira de identidade nacional, né? Tem um QR Code lá, você pode usar aquele QR Code para transformar a sua conta em nível ouro. E aí a gente na verdade, manda mensagem para todas as contas, mas a gente só mostra as mensagens para quem é prata ou ouro. Então, se você é nível bronze hoje e receber, por exemplo, uma mensagem relativa ao serviço que o governo tem para você, você não vai conseguir ver a mensagem. Porém, quando você se tornar prata ou ouro, aí você vai conseguir ver aquela mensagem. Ela já vai estar lá para você. Perfeito. E essa caixa postal, é importante explicar também que ela foi inspirada em modelos que já existem aí em outros países, como a Dinamarca, Holanda e o Uruguai. Agora, o que a gente aprendeu com essas experiências e quais são os diferenciais do modelo brasileiro, Marcos? Para criar essa caixa postal, claro, ela não é uma coisa que a gente cria de um dia para a noite, né? A gente precisa estudar bastante, entender se ela traz valor para as pessoas, e a gente entende que traz muito valor. Então, uma coisa que a gente aprendeu nessa experiência é a importância da gente ter um canal direto para enviar mensagem para as pessoas, e um canal confiável, porque as pessoas sabem que aquela mensagem é do governo, que não é fake news, que não é tentativa de fraude. Esse foi o primeiro aprendizado. Mas é importante lembrar também, Vanessa, o Uruguai tem 3 milhões de pessoas, a Dinamarca tem 6 milhões de pessoas, a Holanda tem 18 milhões de habitantes. Só no Brasil são mais de 200 milhões. Então a gente tem uma dificuldade maior, que é ter uma infraestrutura muito mais robusta para poder preparar essa caixa, né? Tudo que a gente tem que fazer aqui, né, no governo tem um tamanho muito maior, naturalmente, né? E uma outra coisa que a gente aprendeu e que a gente quis fazer aqui foi, desde o início, definir critérios muito claros para garantir que a pessoa receba só mensagens do interesse dela. Para que ela não virar uma caixa, quase uma caixa de spam, do governo falar tudo o que ele está fazendo, mas que ele não tem necessariamente interesse para aquela pessoa. Então esse foi um aprendizado também, da gente desde o início definir critérios para poder mandar mensagens personalizadas e criar esse canal, essa caixa postal, dentro de uma plataforma que o governo já conhece e confia, porque a gente está tendo casos de fraude, né, muito distribuídos pela sociedade, e a ideia então foi vamos criar essa caixa postal dentro do canal que a pessoa confia, dentro do GovBR, acessado pelo aplicativo ou pelo portal. Maravilha, a caixa postal vai começar a funcionar agora enviando informações para quem participou do concurso público nacional unificado, né, Márcio? Mas quais são os outros serviços, as outras mensagens? O que o governo pretende informar ao cidadão por meio dessa ferramenta? Vou dar só alguns exemplos aqui, Vanessa, porque a caixa postal é uma plataforma muito flexível, então ela pode agregar informações personalizadas de vários órgãos. Mas alguns exemplos. Então, por exemplo, vacinação das crianças, né, avisar os pais que têm crianças em uma determinada idade que existe uma vacina lá no SUS que aquela criança ainda não tomou. Então, por exemplo, para mim, né, pessoalmente, é uma funcionalidade muito útil. Eu tenho 2 filhos de 4 e 6 anos. Para mim é muito legal receber uma mensagem lá na caixa postal. Olha, Marcos, o seu filho já pode tomar uma vacina e ela ainda não foi administrada. Então, seria um exemplo. Um outro mais voltado para segurança. A gente avisar quando é criado um certificado digital no nome de uma pessoa, porque isso é um ponto que pode ter um risco de segurança quando há essa criação, né, de certificado digital, ou, por exemplo, de chave Pix também, né, se é criado no nome da pessoa. É um tipo de aviso que a gente pode falar, olha, foi criada essa chave, esse certificado. Se for seu, ok, não tem problema nenhum. Se não for, a gente vai te dar todos os passos para poder você poder se proteger em relação àquilo. Maravilha! Eu entrevistei, então, Marcos Moreira, ele que é coordenador geral de Interação e Inteligência do Ministério da Gestão. Eu agradeço imensamente os esclarecimentos e desejo sucesso aí na nova ferramenta da Gov.br.
Obrigado, Vanessa. Obrigada, bom dia. A gente ouviu a entrevista aí com Marcos Moreira, coordenador-geral de Interação e Inteligência do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Vamos seguindo aqui com o nosso assunto federal. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. A gente já falou aqui essa semana sobre a merenda escolar das escolas públicas de todo o país, que deve ficar mais saudável nos próximos anos, né? Tem aquela limitação dos produtos super industrializados, né? E agora a gente traz para você o Boletim Sintonia, que detalha como isso vai ser possível. Roda aí, Zé. Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. A merenda das escolas públicas não poderá ter mais que 15% de alimentos processados e ultraprocessados. Já em 2026, o número deve ser ainda menor, no máximo 10%. A redução gradual na quantidade desses alimentos no cardápio das escolas foi anunciada pelo governo federal nesta semana. O objetivo da medida é garantir a alimentação saudável no ambiente escolar, fator importante para o desenvolvimento e aprendizado dos jovens. Outra medida prevê que pelo menos 30% dos alimentos direcionados a abastecer as escolas tenham origem na agricultura familiar. No 6º Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a importância das ações voltadas à saúde nutricional dos estudantes. Quando a gente investe na alimentação escolar, é porque ninguém consegue estudar de barriga vazia. A forma mais barata da gente multiplicar a qualidade da comida, a qualidade de vida e o ganho das pessoas que trabalham no campo para ajudar as pessoas que comem na cidade. A comida tem que ser saudável. Saudável e gostosa, porque tem que ser saudável, de qualidade e barata. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço. Olha, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou um edital voltado para unidades de pesquisas e organizações sociais. Quem traz essa informação é a Mariana Leite, no Minuto Ciência. Minuto Ciência. Em cerimônia no Rio de Janeiro, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lançou o edital do ProInfra 2025, voltado para a expansão e o desenvolvimento de infraestrutura de pesquisa nas unidades do MCTI. O ato ocorreu na sede do Instituto Nacional de Tecnologia, órgão vinculado à pasta, nesta sexta-feira. De acordo com a ministra Luciana Santos, serão disponibilizados até R$200 milhões em recursos não reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e no mínimo 30% desses investimentos deverão ser aplicados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Serão disponibilizados, como já foi dito por ele, 200 milhões de recursos não reembolsáveis no nosso mundo. No mínimo 30% desses recursos deverão ser aplicados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste como forma de enfrentar esses desafios regionais. E esses aportes vão servir para, como ele também já disse, aquisição de equipamento, contratação de obras, contratação de projetos, e com isso queremos garantir um ambiente favorável para as atividades de pesquisa e desenvolvimento, com qualidade internacionalmente reconhecida. Nesse edital, vamos atender fazer diferentes portas para que as nossas unidades de pesquisa e também as organizações sociais voem cada vez mais alto. Na ocasião, a ministra Luciana Santos ressaltou a importância das unidades vinculadas ao MCTI para a ciência brasileira. São instituições de excelência e têm papel importantíssimo a cumprir nesse processo, na geração, aplicação e disseminação do conhecimento, no desenvolvimento de tecnologias, na promoção da inovação, na formação de recursos humanos altamente qualificados e no protagonismo do Brasil no cenário científico internacional. É também a partir dessas instituições que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação se faz presente em toda a região do Brasil. Durante o ato, a ministra Luciana Santos anunciou a nova gestora do INT. Márcia Gomes assume a diretoria do Instituto, sucedendo Ieda Caminha. Reportagem, Mariana Leite. Minuto Ciência.
O Ministério do Esporte abriu as inscrições para o Bolsa Atleta 2025, um dos maiores programas de incentivo ao esporte no Brasil. Atletas de alto rendimento podem se inscrever até 24 de fevereiro. O programa oferece apoio financeiro para que esportistas continuem treinando e competindo. A seleção considera os resultados obtidos em 2024. A primeira lista de contemplados vai ser divulgada entre 22 e 25 de abril e a lista de recursos deferidos vai sair em maio. Bolsa Atleta é realmente um apoio importante para os atletas, né? Porque eles praticamente se profissionalizam com isso. É uma dedicação exclusiva, né? E para os atletas de alto rendimento, no caso aqui, né? Eles podem, inclusive, eu estava vendo, comentei essa semana aqui, que eles podem ter outros patrocínios. Quer dizer, no Bolsa Atleta não inviabiliza dele ter um outro patrocínio por ele ser um atleta famoso, reconhecido, medalha de ouro e por aí vai, né? Importante isso, né? E olha só, as empresas já podem preencher o terceiro relatório de transparência salarial. O prazo termina no fim de fevereiro. Lucília Araújo conta pra gente. Empresas com 100 ou mais empregados já podem preencher e enviar o terceiro relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. O envio fica disponível no portal Emprega Brasil até o dia 28 de fevereiro. O Ministério do Trabalho e Emprego vai disponibilizar o relatório em 17 de março e as empresas têm até o dia 31 de março para publicá-lo em suas plataformas digitais. Mesmo as empresas que já enviaram as informações nas duas edições de 2024 devem atualizar seus dados. A não divulgação semestral pode resultar em multas. O relatório busca reduzir a desigualdade salarial entre homens e mulheres, incluindo dados sobre critérios remuneratórios e políticas de inclusão. Dúvidas podem ser enviadas para igualdadesalarial@trabalho.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E olha, a segunda convocação para cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado terá 170 novas vagas. Dilson Santa Fé tem os detalhes. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou que 170 vagas para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, vão ser reabertas. Essas vagas surgiram porque os candidatos inicialmente convocados não confirmaram participação ou desistiram. A nova convocação ocorre na próxima terça-feira, 11 de fevereiro, e os chamados vão ter até o dia 12 para confirmar presença na área do candidato no site do CPNU. Somente aqueles que responderem sim à convocação vão ter a vaga assegurada. Quem já confirmou participação na chamada anterior e for chamado para um cargo de maior preferência não precisa refazer a confirmação. Os cursos de formação preparam os candidatos para atuar no serviço público, desenvolvendo competências como ética, equidade e sustentabilidade. A lista completa de cursos e prazos está disponível no site oficial do CPNU. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Dilson Santa Fé. E agora um comunicado importante para agricultores e agricultoras de Minas Gerais e do Espírito Santo. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar explica sobre o acesso ao benefício do Programa de Transferência de Renda Rural, definido no acordo final da Bacia do Rio Doce. Ouça aí quem tem direito. Olá, aqui é Fernanda Machiavelli, secretária executiva do MDA. E tem uma notícia muito importante para vocês. O governo federal vai implementar o Programa de Transferência de Renda Rural para agricultores e agricultoras familiares de Minas Gerais e Espírito Santo atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão. O programa é resultado do novo acordo da Bacia do Rio Doce e vai ajudar as famílias com suas atividades produtivas no campo. Serão 4 anos de recebimento do benefício. Durante 3 anos, um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 2.277 por mês. E no 4º ano, um salário mínimo por mês. Mas atenção! Somente terão direito ao benefício os agricultores familiares cuja propriedade estiver a uma distância de até 5 quilômetros da calha do rio. E mais, para ter acesso ao recurso, é necessário estar inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar,
o CAF, ou estar com a DAP ativa. Quem ainda não se inscreveu ou está com a DAP inativa, procure imediatamente uma instituição cadastradora em seu município, como sindicatos rurais, Emater, prefeituras. O prazo se encerra no dia 6 de março. Não perca tempo. Para mais informações, ligue 0800 000 7110. Repetindo, 0800 000 7110. Ou entre no site do MDA. E ainda tem um boletim especial para você hoje sobre a prestação de serviços por servidores públicos. Afinal, quem não gosta de ser bem atendido em qualquer órgão do governo, né? Eu gosto. E o que será que faz um servidor trabalhar melhor, mais engajado? É isso que a gente vai descobrir no boletim Ondas de Inovação. Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo. Olá, eu sou a Marília Rezende, psicóloga e servidora pública há 10 anos, dedicada a melhorar a inovação por meio da saúde mental e do bem-estar para servidoras e servidores. Hoje vamos abordar um tema essencial para todos nós, cidadãs e cidadãos. A importância de servidores públicos engajados na entrega de serviços de qualidade. Estar engajado em seu trabalho significa se sentir realizado, encontrar sentido no que você faz e enxergar o impacto da sua atuação. O que isso quer dizer? Que uma pessoa engajada dedica energia e esforço em seu trabalho e se sente bem com isso. Estar engajada significa perceber significado e propósito no que faz, se concentrar e até perder a noção do tempo quando faz aquilo que gosta. Mas cuidado, sem romantizar. Trabalho também pode ser chato e é normal se sentir desengajado às vezes. Mas o que isso tem a ver com inovação pública? Pessoas mais engajadas são mais produtivas, percebem mais bem-estar e têm menos intenção de sair da organização em que trabalham. Em 2020, a Gallup, uma empresa global de análise e consultoria sobre gestão das organizações, divulgou uma pesquisa com dados de mais de 90 países que demonstrou que mais engajamento está associado a melhor qualidade dos serviços, mais inovação e mais satisfação de quem usa esses serviços. No caso do serviço público, você, cidadã e cidadão. Por exemplo, um servidor ou servidora pública mais engajada, que vê propósito no que faz, oferece um atendimento mais rápido e mais preciso à população. Servidoras e servidores engajados tendem a buscar mais soluções inovadoras para os problemas públicos. Nós do LaboraGov temos atuado com foco em quem realmente faz acontecer nas organizações públicas, a servidora e o servidor público. Aqui, fomentamos um ambiente de autonomia, com espaço para criar e incentivamos o olhar para toda a organização, com escuta para outras áreas. Também incentivamos nosso time a atender a diversidade de vários públicos e, assim, encontrar soluções que transformem a vida de mais pessoas para melhor. E como podemos tornar essas pessoas mais engajadas para melhorar as entregas para você, cidadã ou cidadão? É aí que o LaboraGov aposta em promover espaços de segurança psicológica e confiança, com boas condições de trabalho e de gestão de equipes. Fazemos isso no nosso dia a dia, por meio de mentorias 1 para 1, de um planejamento adaptativo e participativo, com a celebração de pequenas vitórias, com reconhecimento e feedback. Vamos falar mais sobre essas práticas ao longo dos próximos episódios. Já fizemos 2 pesquisas importantes para entender como engajar e melhorar o desempenho de servidoras e servidores. Uma pesquisa foi realizada em parceria com a Universidade de Oxford e a outra com o Genova, Laboratório de Inovação da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Os resultados mostraram que precisamos desromantizar para humanizar. A expectativa geral é que uma servidora ou um servidor engajado seja aquele que produz sem parar, faz várias tarefas ao mesmo tempo e está sempre feliz e disponível.
Mas a expectativa é bem diferente da realidade. A longo prazo, isso pode gerar sofrimento e esgotamento, o chamado burnout. Na realidade, a servidora ou servidor engajado é aquele que consegue encontrar um equilíbrio entre bem-estar e produtividade, entre demandas de trabalho e recursos disponíveis para sua realização. As evidências de pesquisas confirmam: cuidar de quem cuida é essencial. Se você quer saber mais sobre engajamento e produtividade e acessar as pesquisas que citamos aqui, acesse o nosso portal. Basta pesquisar por LaboraGov no seu navegador. Chegamos ao fim desse episódio. Obrigada por mergulhar comigo nas ondas de inovação. No próximo episódio, daremos dicas práticas de como criar ambientes de confiança e de segurança psicológica no trabalho. Não perca! Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E você está em busca de uma oportunidade de emprego? Tem uma ferramenta que faz a ponte entre o empregador e você. Vamos saber com a repórter Graciele Bittencourt. Com a atualização do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador vai poder ter acesso na palma da mão às vagas de emprego disponibilizadas nas agências do Sistema Nacional de Emprego. O diretor do Trabalho, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Tiago Mota, detalha como será essa ponte entre o empregador e o cidadão. Então agora o trabalhador, ele tem a possibilidade de fazer o seu registro profissional, atualizar os seus dados de contato e endereço, buscar vagas de emprego e incluir os seus objetivos profissionais. Então dessa forma, a gente consegue aproximar o trabalhador do empregador, pois o empregador consegue cadastrar as suas vagas de emprego disponíveis e buscar os trabalhadores com o perfil profissional desejado a partir do cadastro que o trabalhador fez na Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital. A Carteira de Trabalho Digital já é o serviço online mais utilizado do governo federal. Foram mais de 724 milhões de acessos em 2024. 81 milhões de trabalhadores já baixaram e estão usando o aplicativo. Daniel Ebert está desempregado há 3 meses e procurou a Agência do Trabalhador em Brasília para buscar uma vaga de emprego. Ele já usava o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, mas ainda não sabia que era possível consultar postos de trabalho pelo celular. Facilitando bastante, bem mesmo. Até porque hoje em dia tudo é digital, então não uso nenhum documento impresso, todos os documentos meus são digitais, carteira de trabalho, identidade. O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital pode ser baixado gratuitamente pela loja virtual do celular. Depois de instalar, é necessário atualizar as informações pessoais e os objetivos profissionais. A partir daí, basta clicar em Vagas de Emprego. Pelo próprio aplicativo, o trabalhador pode selecionar as vagas de seu interesse e também configurar o alerta para receber notificações com novas ofertas de emprego, como explica o secretário de Trabalho do Distrito Federal, Thales Mendes. O próprio aplicativo faz esse cruzamento das vagas que estão sendo ofertadas com o perfil do trabalhador que está em busca dessa oportunidade. E aí passa a encaminhar mensagens para esse celular, dizendo, olha, existe uma oportunidade aqui, se você quiser buscar, inclusive com a possibilidade de emitir a carta de encaminhamento. Além do acesso pelo aplicativo, o atendimento presencial continua ocorrendo nas agências do trabalhador de todo o país. Reportagem Graciele Bittencourt. É ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no halterofilismo! Dayana Medeiros! 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. E chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz em primeira mão os destaques da Voz do Brasil de hoje. Olá, Mari, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. Trouxe 2 destaques da Voz hoje, Luciano. Bom, muito bom. O primeiro deles, a agenda do presidente Lula lá na Bahia. Ele foi lá na Bahia, Luciano, para tratar de uma série de obras que estão relacionadas à segurança hídrica no estado. Tem um programa maior do governo federal que chama Água para Todos.
E essas obras têm a ver com esse programa. São 540 milhões de reais para obras em diferentes municípios que tratam de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, melhoria no saneamento básico, implantação de barragem, sistema de captação de água do Rio São Francisco. E aí vão atender alguns municípios. O presidente Lula, que está lá na Bahia hoje, tratando dessas obras e desse assunto por lá. Importante, né, para a população. Exatamente. A gente vai falar também de um outro assunto que interessa para todo mundo, viu, Luciano? Que são aquelas ligações chatérrimas de telemarketing. Quem nunca, né? Todo mundo recebe ligação indesejada, né? Eu acho que não tem um ser humano, pelo menos no Brasil, que não receba ligações indesejadas. E aí a gente tem uma matéria hoje na Voz, Luciano, falando de algumas das ferramentas que a Anatel tem lançado para tentar aí ajudar a reduzir esse incômodo para o cidadão, né, para o consumidor. Uma dessas ferramentas é o site nãomeperturbe.com.br, que o consumidor se cadastra lá. E aí, diversas empresas que fazem esse tipo de ligação de telemarketing e tal, elas consultam para saber se você quer ou não receber esse tipo de ligação, e aí se você tiver inscrito lá, elas não te incomodam. Uma outra é a página qualempresameligou.com.br. Essa é boa, hein? Bem direta, né? A empresa fica lá te perturbando, né? Você pode pegar o número, entrar nesse site, descobrir qual é a empresa e pode até mesmo abrir uma reclamação contra ela na Anatel, na própria Anatel, ou em outras plataformas de defesa do consumidor também, por esse assédio indesejado da empresa. Então, fica a dica para o consumidor que está ali. Às vezes a empresa fica te perturbando tanto tempo que você vai lá, então pega o número, dá uma olhadinha qual é a empresa que está te ligando para você poder fazer essa reclamação. Tá certo. Mais detalhes na Voz do Brasil. Mais detalhes. A gente vai falar melhor sobre tudo isso daqui a pouco às 7h, Lucas. Então até lá. Estamos juntos. Até já. Agora faltando 3 minutos para as 5h. Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano? É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo. Na Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco. O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br ou acesse voz.gov.br/90 anos e saiba como participar. Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio. Hoje eu vou ficar atento à Voz do Brasil, hein? Quero ver esse negócio aí do nãomeperturbe.com.br. Olha, essa semana eu tô fazendo aquele negócio de migração, né, de telefonia de uma empresa para outra. Aí você vai na outra e ela já toma conta, né, do processo por você, né? E aí a que eu tô saindo já me ligou mais de 150 vezes só essa semana. É inacreditável, né? Eu vou lá no... Como é? nãomeperturbe.com.br. Não dá. Bom, agora uma última notícia. A Força Aérea Brasileira informou agora há pouco que finalizou a ação inicial envolvendo a aeronave que caiu hoje de manhã em Barra Funda, São Paulo. Imagens impressionantes, né? Segundo a FAB, a investigação dessa ocorrência continua agora com o levantamento de outras informações necessárias para identificar os possíveis fatores que contribuíram para a queda deste avião. E estamos chegando ao final do nosso assunto federal. Vamos voltar à segunda-feira às 4h ao vivo. Estarei aqui te esperando para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, é tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação.
EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.